Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha, o nosso assunto de hoje é a repercussão do vídeo sobre a aposentadoria por invalidez integral. Aposentadoria por invalidez 100% integral, que eu postei aqui no meu canal e teve muita repercussão. Chegaram muitas perguntas e eu respondi algumas diretamente no meu vídeo, mas eu resolvi fazer um vídeo especial para responder estas perguntas, porque eu não deixo nenhuma pergunta de fora. Mas foram tantas perguntas, que então eu resolvi fazer este vídeo. Mas olha, eu quero ler duas frases que foram as mais questionadas. Eu escrevi assim, olha, no vídeo. Muitas doenças ou lesões podem incapacitar o trabalhador para continuar exercendo as atividades profissionais. E as perguntas foram: quais são as doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez? Então eu vou explicar aqui neste vídeo. Agora, esta frase que eu coloquei no vídeo, ela gerou muita repercussão. Que eu escrevi assim, olha, quando a doença não tem relação com o trabalho, não tem, o valor do benefício pode cair pela metade. Mas, quando também é provado que a atividade tem alguma relação com o trabalho ou é uma doença ocupacional, o valor do benefício pode ser integral, ou seja, pode dobrar. E quem está recebendo o benefício errado pode fazer uma revisão e receber todos os valores atrasados. Está entendendo por que este vídeo deu tanta repercussão e por que eu estou voltando neste assunto? Sempre quando a gente tem perguntas aqui no nosso canal, eu respondo, eu não deixo ninguém sem perguntas. Isso é para perceber, né? Então, olha, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e vou, para facilitar a sua vida, deixar aqui ó, um link no qual você pode clicar nele e aí então você já vai se inscrever aqui no nosso canal. Se você quiser falar comigo, utilize os comentários deste vídeo. Se você quer saber sobre o meu e-mail e também o meu WhatsApp, é só olhar a descrição deste vídeo. Bom, vamos então às 7 perguntas que chegaram aqui e que eu vou responder para vocês. A primeira pergunta, ela diz: qual é a diferença entre a incapacidade comum e aquela que tem relação com o trabalho? Muitas pessoas acham que acidente do trabalho é aquele que acontece dentro da empresa, durante a jornada de trabalho e quando o trabalhador está à disposição do trabalho do empregador, do patrão. Mas não é bem assim. Este é o acidente típico. Acidente do trabalho típico. Por exemplo, a pessoa caiu na empresa, quebrou o braço, quebrou a perna, quebrou a bacia. Então, isso é o acidente de trabalho típico. Agora, tem aqueles acidentes do trabalho que são doenças ocupacionais, que pode ser uma doença do trabalho ou uma doença profissional. Um exemplo, a tendinite, a bursite, são lesões que vão aparecer até depois do fim do contrato de trabalho. Porque a pessoa vai tendo lesões e em algum momento essa lesão eclode e aparece então a incapacidade para o trabalho. Esta é a diferença entre uma doença comum e uma doença que tem relação com o trabalho, porque pode ser um acidente de trabalho típico, mas também pode ser um acidente do trabalho de uma doença ocupacional. Então, olha, qualquer doença que tenha relação com o trabalho é considerado acidente do trabalho e pode dar uma aposentadoria integral. É isso mesmo que você está ouvindo, uma aposentadoria integral. Então, se você tem uma doença que não tem relação com o trabalho, mas foi agravada pelas condições em que o trabalho foi exercido, isso também é um acidente do trabalho. Ah, mas eu não estou mais trabalhando na empresa. A doença ocupacional pode aparecer depois de extinto o contrato de trabalho. A qualquer tempo, o trabalhador pode questionar essa situação. E se não der uma aposentadoria por invalidez, pode ter um auxílio acidente com a incapacidade parcial e permanente. Bom, superada essa questão, olha só a outra pergunta que chegou até a gente. Como esses benefícios por incapacidade são calculados? Que isso tem total relação com a frase que eu coloquei, que o benefício pode ser calculado pela metade
ou pode ser integralmente. Olha só como é que era até o dia 13 de novembro de 2019, que teve a reforma da Previdência e mudaram então as regras de cálculo. Vou explicar, olha só. Até novembro de 2019, você poderia descartar 20% das menores contribuições, então a média já era maior. A aposentadoria por invalidez era 100% da média, excluindo 20% das menores. O que aconteceu agora? Aconteceu que você não pode mais excluir 20% das menores contribuições, então a média já é menor. Bom, se a média já é menor, a base de cálculo já é menor. Mas antes, além de poder excluir, era 100%. Agora é 60% da média sem poder excluir as contribuições menores. Então significa que 60% de uma média sem exclusão das menores, o benefício pode ser 50%, pode ser metade. Então, o que eu falei é verdade. Então, o benefício pode cair pela metade. Ah, mas e se eu tive esse benefício concedido pela metade e provar que tem um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional, como eu expliquei? Aí o benefício pode passar de 50% para 100%, ou de 60%, se a gente quer dizer assim, sem falar da perda que se tem pela exclusão das contribuições, então a gente pode dizer que o benefício pode aumentar de 60% para 100%. Tá vendo? Bom, a terceira pergunta é: o que o trabalhador pode fazer se a perícia do INSS não declarar que ele teve um acidente do trabalho e por isso teve o benefício concedido com valor menor? Bom, é claro que tem muita gente que está insatisfeita com a perícia da Previdência. Eu não quero entrar nesse mérito porque não me compete e até nem tenho conhecimento técnico para falar sobre as questões clínicas médicas. O fato é que a gente sabe que muitas vezes a Previdência não aceita um acidente do trabalho. E o que o trabalhador pode fazer? O trabalhador pode reclamar direto na Previdência Social através de um recurso administrativo, pedir para estabelecer um negócio chamado nexo técnico epidemiológico médico. A questão é complicada, né? Mas o nexo técnico epidemiológico, NETEP, é nada mais, nada menos do que uma associação entre a atividade do trabalhador e a profissão que ele existia. Ou se a sua doença, se a sua lesão tem alguma relação com o trabalho, seja de um acidente típico, como eu expliquei no começo do vídeo, seja por uma doença ocupacional, do trabalho ou profissional. Feito isso, então, o trabalhador pode, então, pedir para a Previdência estabelecer esse nexo ou reconhecer que existe alguma relação da doença com a lesão com o acidente do trabalho. Mas se não reconhecer, aí, meu amigo, só tem um caminho, é a justiça. Então, o trabalhador pode entrar com um processo no Juizado Especial Federal, se for um acidente de trabalho é na Justiça Estadual e também, dependendo do valor da causa, para a Justiça Federal ou uma vara previdenciária, dependendo ao domicílio em que o segurado reside. Entendeu? Bom, a outra pergunta é por que o benefício decorrente de acidente do trabalho é maior? Porque está previsto na legislação que quando ele tem alguma relação com o trabalho, a fórmula de cálculo é diferente. Essa é simples, né? Bom, e aí nós tivemos aqui, como a regra de cálculo do benefício começou a valer depois da reforma da Previdência, que foi em 2019, quem teve o benefício concedido antes dela tem direito adquirido? Olha, essa pergunta, ela parece inocente, mas tem muita gente que se aposentou depois da reforma da Previdência. E aí o benefício tinha que ser calculado com base em 60%. Aí nem é um acidente do trabalho, que daria integral. Mas a pessoa já estava incapacitada antes da reforma da Previdência, por exemplo, recebendo um auxílio-doença. E de repente esse auxílio-doença é convertido em aposentadoria por invalidez, o trabalhador estava recebendo 91% da média, com exclusão de 20% das menores contribuições, e de repente ele passa a receber 60% sem exclusão. Aí a renda cai quase pela metade. Se o trabalhador provar que ele já tinha incapacidade total e permanente, ou teria direito à aposentadoria por invalidez no momento anterior à reforma da Previdência, dá para migrar a aposentadoria de proporcional para uma aposentadoria integral, viu? Falei que a pergunta era inocente, mas não é não, tem muita técnica por trás
desta pergunta. Aliás, se você gosta desse tipo de conteúdo, já falei, né? Inscreva-se aqui no nosso canal e não deixe de assistir o vídeo que deu origem a todos esses questionamentos. E você percebeu também que eu levo a sério essa questão de você fazer pergunta e a gente responder. É claro que as respostas são respostas genéricas, porque a gente não pode entrar em assuntos específicos dentro de um vídeo desta natureza, porém as informações sociais aqui de conteúdo elucidativo levam então às vezes à conclusão do direito que o trabalhador tem e que ele pode exigir com qualidade, porque nós estamos falando de cidadania, de dignidade do trabalhador, do valor social do trabalho, que são princípios constitucionais estruturantes que devem ser protegidos. Vamos a mais uma pergunta? Caso a doença do segurado não tiver relação com o trabalho, mas tiver sido agravada pelas atividades que ele exercer, ele pode ser considerado um acidente de trabalho? Sim, o agravamento de uma doença degenerativa, por exemplo, pode ser considerado um acidente de trabalho se esse agravamento se deu em razão do exercício das atividades profissionais. Então, o trabalhador, por exemplo, que tem uma diabetes, por exemplo, que não é uma doença ocupacional, mas em razão da diabetes, ou melhor, ele durante o trabalho ele teve algum acidente e a cicatrização ou a recuperação não foi efetiva em razão dessa doença que o trabalhador tem, foi agravada, houve um agravamento em razão dessas condições, embora a diabetes por si só não seja uma doença ocupacional, mas que o acidente do trabalho, em razão dessa predisposição, gerou, por exemplo, uma incapacidade, podemos dizer que tecnicamente pode existir um agravamento decorrente desse acidente do trabalho que pode levar então a uma aposentadoria integral, certo? Então tem que se observar esses detalhes. E por último, a última pergunta, quem teve o benefício concedido com valor menor pode fazer algum tipo de processo para corrigir? E qual que é o prazo para fazer isso? Todas as revisões da Previdência Social têm um prazo de 10 anos a partir do momento que o segurado começa a receber o benefício. Então, por exemplo, se a pessoa se aposentou em 2011, ela tem até 2021. Se ela aposentou em 2012, ela tem até 2022 e assim por diante. Então, quando o benefício é concedido com valor a menor ou quando o valor do benefício não atinge aqueles valores ou tem uma inclusão de algum tempo que não foi reconhecido, a conversão de um tempo de serviço especial em comum, uma reclamação trabalhista em que o segurado ganhou algum direito e precisa fazer uma revisão, o prazo é de 10 anos. E como é um prazo que a gente chama de decadencial, esse prazo não se suspende, não se interrompe por nada. Então, olha, preste atenção que o prazo é de 10 anos para fazer a revisão. Da mesma forma que o trabalhador tem 10 anos para revisar a aposentadoria, o INSS também pode rever o valor do benefício que foi concedido nesses 10 anos. Então, o prazo para revisão é 10 anos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que foi para elucidar o outro vídeo em razão da grande quantidade de perguntas que chegaram. Eu gostaria então de pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e também para que você não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Se tiver alguma dúvida, utilize os comentários e na descrição do vídeo tem o meu contato e o nosso WhatsApp. Eu espero você no próximo vídeo.